vinde em humildade, o advento contemplai. Jesus em majestade virá do eterno Pai. O Rei Deus quer salvar, é vida e luz do mundo, em seu amor profundo virá nos visitar. Ó, preparai a via ao príncipe da paz, só ele é nosso guia, auxílio e graça traz. A estrada endireitai, de corações aflitos, por causa dos delitos, ao Rei vos entregai. Preparem tua graça, meu coração, Senhor, que eu nada queira e faça contrário ao teu amor. Ó, vem em nós morar, pois tu baixaste o mundo em teu amor profundo, a fim de nos salvar. Olá, querido irmão, querida irmã, que bom que podemos estar juntos novamente, apesar de estarmos distantes aqui no nosso culto online, mas estamos juntos, unidos pela fé em Jesus. Nós estamos no segundo domingo de Advento. Advento lembra a vinda do Salvador Jesus Cristo e convida então o povo de Deus a lembrar principalmente três coisas. A primeira, a vinda de Cristo na história e na plenitude dos tempos. A segunda, a vinda de Cristo aos nossos corações, através da palavra de Deus e através dos santos sacramentos. E a terceira, a vinda do Rei dos Reis para julgar os vivos e os mortos e levar aqueles que creem para a vida eterna. Por isso, Advento é tempo de preparação, é tempo de espera. Vocês podem ver, já expliquei semana passada que o significado da coroa de Advento. Temos então já hoje 2 velas acesas, só lembrando rapidinho, é uma vela dessas roxas para cada domingo, cada uma tem o seu significado, e a vela do meio então é a vela de Natal. Está acesa também hoje a segunda vela, que é a chamada vela de Belém. Ela nos lembra a viagem então que José e Maria fizeram até Belém. Viagem necessária em preparação para o grande evento daquele primeiro Natal. É da maior importância que os nossos corações então prestem atenção à admoestação, à orientação de João Batista, quando ele fala de arrependimento. E isso por causa da presença do reino de Deus em nós, em preparação à vinda do Salvador Jesus para o advento final. Vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, o Criador, em nome do Filho, o Salvador, em nome do Espírito Santo, o Santificador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos enviou seu Filho naquele primeiro Natal, para que o mundo fosse salvo por ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem nele crê não é julgado, mas recebe o perdão e a vida eterna. Como suas testemunhas, Deus nos incumbe de proclamar esta sua mensagem de perdão e salvação. Nesta confiança, confessemos os nossos pecados a Deus, buscando o seu perdão em Cristo Jesus. Vamos orar.
Ó Deus justo e santo, que desejas que eu também seja santo. Com o apóstolo Paulo, reconheço que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desventurado homem que sou. Sei que mereço condenação e castigo, mas assim como o apóstolo Paulo confiou, eu também confio na tua infinita misericórdia e graça, por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Jesus promete: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E é da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, que perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 85. Salmo 85 é o salmo indicado para o segundo domingo de Advento. O Salmo 85 tem como título Prosperidade e Justiça. É uma súplica, é um pedido, é um clamor do povo que está numa situação difícil. Os israelitas oram a Deus pedindo que Deus os ajude, assim como fez no passado. Talvez o salmista aqui, ele esteja falando sobre os tempos difíceis pelos quais o povo passou depois de voltar do cativeiro na Babilônia. Também essas palavras dizem ao nosso coração, por causa do tempo difícil que estamos aí também vivendo, pela questão aí do Covid, dessa situação. Então vamos ler o Salmo 85, a orientação da palavra de Deus para nos animar, para nos encorajar. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez, perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades, acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo para nós, o Seu povo, para nós os que somos fiéis. Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, que enviaste o Teu servo João Batista, pregando o arrependimento, preparando o caminho do Senhor, dá-nos forças
para nos arrependermos sinceramente e estarmos preparados para a vinda de Jesus. Por Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo é Deus e reina sobre nós, agora e sempre, pedimos. Amém. Cantamos o próximo hino, A Lei do Senhor é Perfeita. Santo Evangelho para o nosso culto, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. A mensagem de João Batista. Marcos, ele começa a sua história a respeito de Jesus Cristo, apontando então para o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, conforme anunciado em Malaquias, no capítulo 2, e também em Isaías, no capítulo 40, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, e é o texto para nossa reflexão. Aqui então no Evangelho de Marcos, João Batista, ele aparece no deserto da Judeia, pregando a sua mensagem, batizando e anunciando a vinda do Messias. Diz o Santo Evangelho: a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito:
ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. Eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino: Ide consolai meu povo. Ide consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus. Aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus. A Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai, e dizei que perdoados foram todos os pecados. Escutai a voz que clama no deserto e na amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação. Do Senhor a voz ouvi, e um caminho a Ele abri. Vales, montes reverentes, recebei-o muito contentes. Mesmo cheios de pecados, em sua graça confiai. Revestidos de humildade, em seu reino assim entrai. Pois a glória do Senhor revelada é por amor, e há de vê-la ao mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. O texto para nossa reflexão hoje é o texto de Isaías, Isaías capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 11. O título aqui, Mensagem de Consolo. E olhando então para esse texto, meditando sobre esse texto, nós vamos meditar sobre o tema Deus
é o consolo para o seu povo. Deus é o consolo para o seu povo. O Senhor nosso Deus diz: consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anunciem a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto: anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem, quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba a um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força, com o seu braço poderoso. Ele conseguiu a vitória. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Querido irmão, querida irmã, no Salvador Jesus, consolar. Palavra interessante. O dicionário traduz por aliviar o sofrimento. Mas consolar não é fácil. Vocês todos já devem ter tido a experiência de tentar consolar alguém num momento difícil da vida. E naquele momento não ter as palavras certas para dizer para a pessoa. A palavra, ela precisa ser certa, ela precisa trazer esperança. Não adianta dizer para alguém que perdeu a perna, por exemplo: ah, não foi nada, isso passa. Isso não é consolo. O consolo é algo que cura. O consolo é algo que cobre a ferida. E como nós precisamos de consolo. Quanta dor existe ao nosso redor. É só pararmos para olhar com um pouco mais de atenção, para vermos como as pessoas sofrem. E não precisamos ir muito longe, ainda mais nesse ano, com a situação do Covid que aí está. O sofrimento não está apenas na vida de algumas pessoas. Se olharmos para cada um de nós, nós vamos ver como nós sofremos e como as pessoas ao nosso redor sofrem. Sofrimentos aparentes ou sofrimentos escondidos no fundo do coração e remoídos, quem sabe, na solidão do quarto. O sofrimento faz parte de nossa vida, mas não era para ser assim. O pecado, quando entrou na natureza humana, quando entrou no mundo, trouxe essa desgraça para o ser humano, a desgraça do sofrimento.
Mas o que é que Deus faz em relação a tanto sofrimento? O que Deus faz em relação ao nosso sofrimento? O que Deus faz com o meu, com o teu sofrimento? Será que Deus entende o meu e o teu sofrimento? Vamos olhar então um pouco para o livro do profeta Isaías e entender um pouco melhor essa questão. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Isaías aqui então, ele é chamado para consolar o povo. E por que consolar o povo? O povo de Deus, o povo de Israel, a igreja do Antigo Testamento, havia se afastado do Senhor, vivia em pecado. O povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, havia seguido falsos deuses, principalmente a um deus chamado Baal, e também muitos outros deuses. Rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a Bíblia, rejeitavam os profetas que falavam a palavra de Deus. Por incrível que pareça, queimavam os seus filhos e filhas em sacrifícios a falsos deuses. E Deus então manda Isaías profetizar cerca de 100 anos antes, dizendo que o cativeiro virá, dizendo que eles seriam levados prisioneiros à Babilônia. Isaías, ele vê tudo muito antes disso acontecer. Isaías vê como se ele estivesse presente. E agora então o povo sofre sob a escravidão da Babilônia. A cidade deles havia sido destruída, o povo se sente abandonado, não há mais esperança. Deus os havia abandonado. Mas então, de maneira surpreendente, Isaías recebe também uma palavra de conforto para o futuro. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus sempre é conforto. Aqui é importante destacar as palavras do texto, as palavras meu povo e o Deus de vocês. Apesar do grande pecado do povo, Deus ele continua dizendo: vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Deus continua sendo fiel, apesar do pecado do povo, apesar da rejeição do povo. E é por isso que no versículo 2 está escrito: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou e que os seus pecados foram perdoados. Ou seja, o tempo do sofrimento já chegou ao fim. O seu pecado está perdoado e já recebeu em dobro das mãos de Deus por todos os seus pecados. Aqui não é o dobro de castigo, como parece ser, mas apesar de todo o pecado, apesar de toda a rebeldia do povo, Deus ele derrama o seu povo, sobre o seu povo, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Aqui nós vemos então Deus, o Deus de amor, o Deus de misericórdia, que derrama de forma abundante o seu amor sobre todos os pecadores. O povo então vai voltar para casa. O tempo de sofrimento, o tempo de escravidão chegou ao fim. Mas essas palavras de Isaías, elas não são só para o futuro próximo do povo de Israel. Essas palavras, elas têm um sentido mais amplo. Essas palavras, elas atravessam os séculos
Elas chegam a todas as épocas da história humana. São palavras que apontam para algo muito maior, para uma libertação, para uma consolação muito maior e muito mais gloriosa do que a simples volta do povo do cativeiro para casa. Por isso o texto diz nos versículos 3 e 4, alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, as regiões montanhosas virarão planícies. O profeta está olhando para o futuro. Essas palavras nos levam muitos séculos à frente do tempo de Isaías. Essas palavras apontam para João Batista, apontam para aquele que foi enviado com a missão de preparar o caminho para o Senhor. E ao pregar o arrependimento, João Batista então preparava o caminho para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os obstáculos deveriam ser retirados dos corações. Então o Senhor mostrará a sua glória e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso, diz o versículo 5 aqui do nosso texto. O Senhor mostrará a sua glória. O que será que significa isso? O evangelista João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Querido irmão, querida irmã, Jesus é a glória de Deus revelada ao mundo. Essa mensagem é para todas as pessoas. Esta é a palavra de Deus para todos. Cristo, o Filho de Deus, nascido numa humilde estrebaria, que viveu, sofreu e morreu em nosso lugar e ressuscitou. Ele é a glória de Deus que vem ao mundo, que vem dar o verdadeiro consolo para o nosso sofrimento. Os versículos 6, 7 e 8 do nosso texto mostram uma conversa muito interessante. Isaías está parado e ele ouve duas vozes que conversam. Não são vozes humanas, mas provavelmente vozes de dois mensageiros, de dois anjos. Uma voz diz, anunciem a mensagem, e a outra voz pergunta, o que devo anunciar? E a resposta, toda a carne é erva, isto é, o ser humano é passageiro aqui neste mundo, e toda a sua glória como a flor da erva. As obras humanas, os feitos humanos, são como flores que logo murcham e caem. Seca-se a erva e caem as flores quando o Senhor sopra, diz o texto. É Deus quem faz a roda do tempo girar. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente, diz também o texto. Nós somos passageiros aqui neste mundo. Por isso nós cantamos, estamos no mundo, mas dele não somos. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer.
os nossos feitos, as nossas obras, as nossas ações, são também como a flor da erva. Daqui a 50, 100 anos, poucos irão se lembrar de quem nós fomos, daquilo que nós fizemos. É por isso, queridos irmãos e irmãs, que nós nos agarramos não na nossa própria glória e ações e feitos e obras, mas sim na glória de Deus revelada, que é Jesus Cristo, e que veio a nós, e a obra que Ele realizou por nós, é nele que nós nos gloriamos. A vida humana, como eu já disse, como diz o texto, passa como um sopro. E é por isso que Deus nos convida para voltarmos o nosso coração, para direcionarmos o nosso coração para algo maior. A sua santa palavra que é eterna. Palavra que não é palavra humana, porque a palavra humana é falha e a palavra humana perece, acaba. Mas a palavra de Deus é palavra eterna de vida e de consolo para todos nós. Estamos consolados, podemos estar consolados, somos consolados, porque a certeza de que, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa rebeldia, Deus nos dá em dobro as bênçãos, o perdão, a salvação, a vida eterna. Estamos consolados porque Deus continua a nos chamar de meu povo. E nós podemos continuar a chamá-lo de nosso Deus ou de Pai nosso. Queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início, consolar não é fácil. Trazer alegria a um coração que sofre só pode ser feito com as palavras certas. E só o nosso Deus, só o nosso Pai é capaz de ter essas palavras certas. E Jesus, Ele deseja ardentemente que nós sejamos consolados e que nós olhemos também para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que sofrem, quer seja um amigo, um colega de trabalho, um colega de escola, um colega de faculdade, alguém familiar, algum familiar, um vizinho. Deus quer que nós olhemos ao nosso redor e Deus quer que nós falemos para estas pessoas palavras certas, palavra de nosso Deus, palavra que entra no coração que sofre, no coração sombrio, no coração machucado do ser humano e que faz então ali brotar a paz, a esperança, a vida, a salvação. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. A palavra de Deus sempre é consolo, sempre é conforto. Vamos nos apegar cada vez mais à palavra de Deus. Vamos ler, vamos estudar, vamos meditar diariamente na palavra de Deus. Porque a palavra do nosso Deus dura para sempre, diz o versículo 8. Consola-nos, ó Santo Espírito de Deus. E assim, consolados, nós podemos então receber e compartilhar perdão, vida e salvação. Que assim seja, na minha e na tua vida. Amém. Cantamos o próximo hino, O Mundo é Teu, Senhor.
quão grato é perceber a natureza te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Querido irmão, querida irmã da congregação São Marcos, como eu sempre tenho dito, neste momento, se estivéssemos reunidos aqui na igreja, aqui no nosso templo, seria o momento de trazermos as nossas ofertas de gratidão. Muitos ainda não podiam vir aos cultos presenciais e, infelizmente, este final de semana e o próximo, também não teremos aí os cultos presenciais por causa do novo decreto aí que a prefeitura teve que colocar por causa da situação do Covid. Então fica novamente o incentivo para que todos os irmãos e irmãs façam as suas ofertas de gratidão, façam o seu depósito, a sua transferência na conta da congregação, conforme a orientação que cada um já tem. E que assim então possamos também servir e agradecer ao nosso Deus a bênção, o privilégio de podermos ofertar. Nós vamos agora ter o nosso momento de oração. Queremos incluir aqui na oração os irmãos e irmãs que passam por momentos aí de dificuldade. Em especial queremos lembrar agora aqui o jovem Lucas, o Lucas Arendt, que está aí com um problema de saúde. Pedimos que Deus estenda a sua mão, a sua graça sobre ele e que dê sabedoria então para que os médicos possam logo ver do que se trata e resolver este problema dele. Também queremos lembrar a nossa irmã, a dona Brunilde, que sempre está aí fazendo o seu tratamento de saúde, que Deus também continue consolando, dando forças a ela. E também os demais irmãos e irmãs que passam aí por dificuldades, por problemas de saúde, algum problema pessoal, algum problema familiar, sintam-se também todos incluídos neste momento de oração. Lembramos ainda os aniversariantes. Aniversário de confirmação até o dia de hoje. No dia 1º tivemos a Flávia Sugiura e o William Chervinsky. No dia 2, Emerson Miller, Fabiano Teixeira, a Mônica Bitoff. No dia 3, o Ivel Chiquito,
no dia 4, a minha confirmação, lembrei a minha confirmação. No dia 5, Aline Priscila Brancalhão Zig e Ayara Sancel Martins Domenicali. Esses são aniversário de confirmação, tá? Aniversário de nascimento. Dia 1º, Liz Luna Correia, a nossa irmã Dona Lone Holtz. No dia 2, Marli Fátima Mor, a Samira Aparecida Martinez Lima. Dia 3, Luiz Fernando Mor. Dia 5, a Flávia Sugiura. Esses aniversário de nascimento. Aniversário de batismo, no dia 1º, Dirce Ribner, Maria Eduarda Miranda. No dia 2, Maria Luísa Danese. No dia 4, Luciane Schneider, Paulo Martim Klein Júnior. E dia 5, Antônio Vilmar Chiquito. Esses então são aqui os aniversariantes que também queremos incluir. Vamos orar. Ó Senhor Deus, Pai Celestial, como servos indignos chegamos diante de Ti. Agradecemos-Te o conforto que recebemos da Tua palavra. Somos gratos pelas profecias apontando para o advento de Teu Filho Jesus Cristo. Os mensageiros que anunciaram a vinda de Jesus, nós os agradecemos a Ti. Confessamos, ó Senhor, que não merecemos tamanha atenção. As montanhas dos nossos pecados, com justiça, desviam a Tua face de nós. Nossas vidas, muitas vezes, têm sido tão improdutivas como o deserto. Como temos dificuldade em caminhar no caminho estreito dos Teus mandamentos. Muitas vezes, chegamos à beira do vale do desespero. Não somos, ó Pai, zelosos e não vivemos em santidade e justiça. Muitas vezes nos esquecemos da Tua volta que virá para julgar os vivos e os mortos. Muitas vezes procuramos por perdão sem verdadeiro arrependimento. Destes e muitos outros pecados, pedimos o Teu perdão que só Tu podes e queres dar. Ajuda-nos, ó Pai, a prestar atenção ao anúncio dos Teus mensageiros, de maneira especial aquilo que escreveu o profeta Isaías e também a pregação de João Batista. Que o Teu Espírito Santo nos mova ao genuíno arrependimento, para podermos experimentar o conforto, o consolo anunciado pelo profeta Isaías. Como o retorno de nosso Senhor Jesus cada dia se aproxima mais, guarda-nos, ó Pai, alertas e preparados para um feliz encontro com Ele. Amado Deus e Pai, de maneira especial, queremos pedir por aquelas pessoas que passam por momentos de dificuldade, de dor, de angústia e de sofrimento. Em especial, lembramos aqui o nome do Lucas e da dona Brunilde. Sabes, amado Deus e Pai, o que se passa na vida de cada um, o que cada um está sofrendo, a sua angústia, a sua ansiedade, a sua dor. Por isso pedimos que estenda a Tua mão, a Tua graça, a Tua misericórdia. Sobre o Lucas pedimos que logo o médico possa descobrir qual que é esse problema aí que ele está tendo na sua saúde, e assim o tratamento adequado possa ser feito, e logo então ele possa estar completamente recuperado. A dona Brunilde, pedimos ao Pai que dê a ela força, ânimo, coragem, para continuar aí também no seu tratamento de saúde, a fortaleça na fé e também na saúde física. Nós queremos Te agradecer também, Pai, por todos os aniversariantes que foram aqui mencionados. Pedimos que fortaleça cada irmão, cada irmã na fé, para que permaneçam firmes e fiéis ao Salvador Jesus. Também ainda queremos
pedir por essa situação que estamos aí vivendo, essa situação do Covid, que infelizmente nos últimos dias tem aumentado muito os casos. Pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua proteção sobre os Teus filhos e filhas. Pedimos que logo esse mal possa ser retirado, para que nós possamos voltar também a nos reunirmos aqui na Tua casa, para vivermos a nossa fé cristã em comunhão. Amado Deus e Pai, nós oramos, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que bom que esteve participando conosco desse nosso culto online. Como eu já mencionei, infelizmente este final de semana não teremos o culto presencial e, pelo que tudo indica, também não no próximo final de semana, a não ser que tenha alguma mudança aí durante a semana. Mas, conforme o decreto já mencionado também, este final de semana então e no outro não teremos aí o culto, o momento de culto presencial. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando ao nosso Deus, que Ele logo nos livre aí desta situação que estamos vivendo, que abençoe o nosso Brasil e também todo o mundo, nos livrando então aí desta enfermidade. Terminamos esse nosso momento de culto cantando o hino Ó Tempo Santo de Natal. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. O mundo não tem luz nem paz, mas isto meu Jesus me traz. Ó tempo santo de Natal, tu tens mensagens lindas. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Jesus a cada coração traz vida, paz, consolação. Ó tempo santo de Natal, alegras toda a gente. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo, reina alegria em terra e céu, o amor do Pai Jesus nos deu. Ó tempo santo de Natal, eternamente lindo.